Bom, gente, hoje, né, é a nossa última aula dessa parte de burocracias, de conceitos políticos, dessas coisas, a parte mais burocrática em relação à saúde da criança. Hoje é a nossa última aula e é meio que um resumo de tudo que a gente já viu hoje, porque ela vai falar sobre o papel da enfermagem em pediatria. E eu vou trazer um vídeo muito interessante para vocês que vai estar relacionado com a nossa atividade, que a gente vai falar sobre os conceitos de negligência, imprudência e imperícia, tá? Então vocês já fiquem sabendo aí que vocês vão ter que pesquisar sobre os conceitos de imprudência, imperícia e negligência e vão, né, falar e vamos conversar um pouquinho, né? Vocês vão fazer um texto para mim sobre porque enquanto eu estou na aula presencial, a gente faz um debate sobre o tema. Mas como não está tendo aula presencial, então a gente vai fazer o quê? Vocês vão assistir esse vídeo que eu vou passar para vocês e vão fazer um texto dando o seu ponto de vista e falando se o que aconteceu, né, a situação que aconteceu foi uma imprudência, uma imperícia ou uma negligência, ou se foi mais de uma, ou quem está certo, quem está errado, etc. Tá? Então, qual é o papel? Resumindo tudo que a gente viu, falou sobre política de saúde da criança, a gente falou sobre posto de saúde, a gente falou sobre CD, a gente falou sobre várias coisas. Resumindo isso, qual é o papel da enfermagem, né? Do enfermeiro, do técnico de enfermagem na pediatria, né? No cuidado com a saúde da criança. Então, resumidamente, junto com a equipe Meu Deus, estão uma ventania. Junto com a equipe multiprofissional em saúde, a equipe de enfermagem vai apoiar os processos de investigação. Como assim investigação, professor? Vamos pensar que, por exemplo, uma mãe chegou com qualquer pessoa chegou com uma criança numa unidade de saúde e essa criança está estranha, está apática, está com alguma marca de machucado no braço, está tímida, está chorosa. Você vai ter que investigar porque aquilo está acontecendo. Uma vez, foi um estágio meu, na época da graduação. Do nada a minha perna apareceu. Na época da graduação, eu estava em um estágio numa unidade de saúde e chegou uma menina para fazer o CD. Quando a gente tirou a fralda da menina, ela estava com um corrimento. E era uma criança de acho que 2 anos e meio, quase 3 anos, que ainda usava fralda. E a criança estava com corrimento, esverdeado. Eu falei assim, corrimento numa criança dessa idade? Aí chamei minha professora, falei, disfarçadamente com ela, falei assim, essa menina tá com corrimento. Aí ela falou assim, não deve ser não. E aí quando a gente foi ver, era corrimento. E a gente ficou achando muito estranho, porque criança geralmente não tem corrimento, né? E aí a gente, depois que foi ser investigado isso, a criança tava sendo abusada em casa. Né? Eu tinha uma pessoa que tinha um transtorno psiquiátrico e aí tava abusando da criança. Assim, não tinha penetração, não tinha sexo com penetração nem nada, mas ele, tipo assim, colocava o dedo na vulva dela, entre outras coisas. E aí acabou que ela começou a ter corrimento, porque era um ambiente, né, que nunca tinha tido isso, e aí as mudanças das bactérias acabou provocando corrimento na criança. Então isso é investigação, saber o porquê que essas coisas estão acontecendo. Tá? A administração. A administração tem relação com administrar a consulta, as perguntas que você vai fazer, administrar o tempo que você vai gastar com cada criança, entre outras coisas. E além disso, né, manutenção e recuperação da saúde. Manutenção é manter a criança saudável, né, prevenir que ela tenha uma doença, e recuperação é depois que ela fica doente a gente fazer a cura, né, recuperar. Dedicação integral à saúde da criança e à família, porque se a criança ela não tem um círculo familiar propício para a saúde dela ser boa, então ela não vai ter a saúde boa. Então isso tudo tem que ser conversado, tem que ser dialogado, tem que ser exposto em relação à saúde da criança.
A enfermagem também tem um papel de educadora e de conselheira cuidadora. Não estou falando assim, ah, meu Deus, a enfermagem é psicóloga, psicologia, é um pouquinho de cada coisa. Não. A enfermagem, ela dá conselho. Dar conselho é uma coisa que a gente faz para nosso amigo, que a gente faz para uma pessoa que a gente conhece. Não é uma coisa que a gente faz profissionalmente. Então, é conselho, não é terapia. É diferente. Tá? E aí também tem um papel de educação. Não sei se vocês já viram falar em educação continuada, educação da população, que são políticas de ensinar realmente as pessoas sobre algum assunto. Vamos ensinar hoje no grupo de gestante como é que é a pega certa da criança no peito. Né? A boca aberta, na auréola, para não entrar ar, para não dar cólica, não dar gases, etc. Isso é a questão de educação e de conselho cuidador, tá? Tanto na fase aguda de um adoecimento, quando a gente fala de uma hospitalização, por exemplo, a criança está internada, ou no domicílio, deve-se levar em conta as necessidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, educativas, orientando pais e familiares sobre os cuidados domiciliares, o autocuidado, a nutrição, a imunização e a higiene. Quando eu digo isso, que eu tenho que levar em consideração tudo isso, entra um conceito chamado de biopsicossocial. Vocês já devem ter visto isso em alguma outra disciplina. Biopsicossocial nada mais é do que levar em consideração o bio, que é o biológico, né? Levar em consideração o corpo, o agravo que aquela criança está passando. Psico, as relações mentais que aquela criança faz, se ela é tímida, se ela é extrovertida, se ela tem boa convivência, tudo que seja relacionado ao psicológico. E o social, que é as condições de vida, se ela é uma criança que é rica, se é uma criança que é pobre, se está abaixo da linha da pobreza, se é uma criança que está na miséria, se é uma criança que tem uma comida para comer todo dia, se é uma criança que come um dia sim, um dia não, se é uma criança que tem todas as 3 refeições do dia, se é uma criança que come uma vez por dia, entendeu? E isso tudo tem que ser levado em consideração. Porque, por exemplo, a criança está constipada. Um exemplo bem básico, bem clássico. A criança está constipada. Constipação é o quê? Não está conseguindo fazer cocô. Quais são as coisas que são boas para a constipação, sem ser remédio? A gente tem o quê? Mamão, ameixa. Eu vou falar para uma criança, para uma mãe de uma criança que está abaixo da linha da pobreza, que a única coisa que a criança come é farinha com água ou farinha com café, por isso que a criança está constipada. Para dar ameixa para ela, a mãe vai achar uma ameixa aonde? Vai achar o dinheiro para comprar uma ameixa aonde para dar para essa criança? Então, são coisas que eu tenho que levar em consideração. Então, por isso que a gente tem que levar esse biopsicossocial em consideração, tá? Deve ser as necessidades físicas, emocionais, sociais, onde vive, condição financeira, tudo isso tem que ser levado em consideração. E a enfermagem deve contribuir para o bem-estar da criança e da família, principalmente em casos de doenças terminais. Por exemplo, câncer. Câncer é uma doença terminal. Principalmente quando estou falando de criança, que é muito mais fácil de aceitar um adulto morrendo de câncer, um idoso principalmente morrendo de câncer, do que uma criança que ainda tem toda a vida pela frente morrer de câncer. Então, a enfermagem ela tem que ter bastante empatia. A palavra é empatia. Em relação a essa situação, porque não vai ser fácil para a família lidar com a situação, né, com a criança em sofrimento, e não vai ser fácil para a criança também lidar, principalmente porque o tratamento para o câncer, todos os tratamentos do câncer, eles têm efeitos colaterais. A criança ela vai sofrer durante o tratamento, né? Se for uma radioterapia, ela pode ter uma queimadura, se for uma quimio, ela vai ter todos aqueles sintomas, né? Vômito, diarreia, ficar fraca, cabelo vai cair, sobrancelha vai cair, cílio vai cair, tudo vai cair. E a criança vai ficar se sentindo um estranho no ninho. Então é muito importante que a enfermagem ela contribua para o bem-estar da criança e principalmente da família quando a gente está falando de doenças terminais. É só em doença terminal? Não, é na vida toda. Mas as doenças terminais elas merecem uma atenção especial porque gente, é o prelúdio da morte, né? Então merece uma atenção especial. Agora, gente, essa aula era só isso, tá?
porque a gente só queria falar sobre o papel da enfermagem. Mas eu vou passar para vocês um vídeo de uma situação que aconteceu não foi no ano passado, foi no ano passado. Essa situação aconteceu que foi uma criança que caiu da incubadora no UTI neonatal. Não sei se vocês viram, foi uma reportagem do Fantástico. E aí vocês vão assistir esse vídeo, e depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão fazer um texto para mim falando sobre imprudência, imperícia e negligência, que são 3 coisas relacionadas à enfermagem que vocês já devem ter estudado, eu espero que sim. Vocês já estudaram. E vocês vão falar para mim, foi imperícia, foi negligência, foi imprudência. Ah, não, e foi imperícia e imprudência, tá? Essas coisas. E aí vocês vão fazer um texto para mim. Não precisa ser nada muito grande, pode ser, sei lá, 10 linhas, 15 linhas. Não é um trabalho excepcional. Mas lembrando que as faltas vão ser contadas a partir de quem não está entregando trabalho e também vai ser entregue vai valer ponto, tá? Não vou falar quanto, não vou falar se é muito, se é pouco, se é a metade da nota dessas atividades, se é a metade. Não vou falar, porque senão tem gente que vai ficar, ou não vai querer fazer, ou vai supervalorizar as tarefas. Então, é surpresa quanto é que vale. Vocês só vão fazer no final. E é isso. A aula de ontem foi grande, a de hoje está sendo menor em compensação, mas vocês vão assistir o videozinho e fazer a atividade para mim, tá bom? E é isso. Qualquer coisa, estou online para respondê-los. Até mais.